Provérbios 6,16, diz assim a palavra de Deus: estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, tudo o que precisamos, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento adorando a Deus, porque Ele é bom e fiel. E está no livro de Provérbios. Provérbios é o livro que Salomão escreveu, pelo menos em sua maioria, porque aqui não existem somente provérbios de Salomão, mas existem provérbios dos servos do rei Ezequias e alguns outros autores. E nós temos este livro, que é composto por 31 capítulos na palavra de Deus, que traz conselhos para nós, conselhos de uma vida com Deus, vivida em sensatez, em sabedoria, mas não uma sabedoria teórica, uma sabedoria prática, conselhos bíblicos que nos ajudam a viver uma vida em paz com Deus, em paz conosco mesmo e em paz com o próximo. E esse livro, ele é direcionado nessas 3 direções: a Deus, a nós e ao próximo. Então, são conselhos que nos ajudam, meus irmãos e irmãs, a vivermos uma vida em sabedoria. Há 16 anos atrás, como costume em muitas casas de recuperação, meu pai me ensinou que todos os dias nós deveríamos ler o provérbio do dia. Então, por exemplo, hoje, dia 30, amanheci no meu devocional, Provérbios, capítulo de número 30. E fazem 16 anos que adquiri esse costume de todos os dias estar lendo. E eu lembro dos conselhos do meu pai, o saudoso pastor Marcelo Silvério, que pastoreava uma casa de recuperação, e dizendo que quando estas palavras saíssem da Bíblia e entrassem no meu coração, teria então sabedoria para tomar decisões que agradem a Deus. E nós estamos vivendo dias, meus irmãos, em que nós precisamos desta sabedoria no nosso coração, sabedoria na nossa alma, para guardarmos a palavra de Deus, mas também para revelarmos a palavra de Deus nos nossos relacionamentos e na nossa vida cristã. O capítulo 6 é o capítulo que trata sobre a preguiça, é o capítulo que fala contra o perigo do adultério, mas também é um capítulo que traz um alerta para nós cristãos, de 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª coisa que Ele abomina. Esta figura de linguagem do versículo de número 16, onde o escritor está destacando 6 coisas que o Senhor aborrece ou odeia, e a 7ª a sua alma abomina, era uma expressão muito utilizada naqueles dias para trazer ênfase, memorização, chamar a atenção dos leitores para aquilo que estava sendo dito, e também ajudava eles a guardarem de uma maneira mais didática o que estava sendo ensinado. Então, aqui o Senhor estava ensinando ao seu povo e ensinando a nós conselhos que nos ajudam a fugir daquilo que não agrada a Deus de maneira nenhuma, e fugirmos daquilo que nos faz abomináveis diante de Deus. Imagine você ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, revelando ao seu coração que você é odiado por Deus por praticar algumas coisas. Pastor, mas Deus odeia? Deus odeia. A Bíblia é clara que Deus odeia certas práticas que nós, muitas vezes,
realizamos. E além de odiar, o texto é claro, e não há outra interpretação, diz que ele abomina. Abominar é muito mais do que odiar, porque o que é odiado pode ser amado, mas o que é abominável não tem mais volta. É esta a ideia central destes versículos que nós lemos. Eu tenho por mim que a vida cristã, ou alguém que entendeu o que é a vida cristã, é alguém que constantemente busca agradar a Deus. Pelo menos deveríamos viver uma vida cristã muito mais prática do que teórica. Eu conheço inúmeras pessoas, incontáveis pessoas, que pregam sobre a verdade, que cantam sobre a verdade, que ensinam sobre a verdade, mas suas vidas não são condizentes com o seu discurso. Conheço inúmeras pessoas, e nós corremos esse risco de conhecermos a palavra, mas não vivermos a palavra de Deus. E este sermão desta noite, meus irmãos, é um alerta de Deus para nós, para que nós possamos lutar contra o que Deus abomina e odeia, para vivermos uma vida que agrade a Deus. É impossível nós querermos chegar no céu, mas não lutarmos para vivermos a realidade do céu enquanto estamos aqui. Os valores do reino de Deus, os mandamentos do reino de Deus serem praticados enquanto nós estamos aqui. Somos pessoas, somos seres humanos, estamos sujeitos, como escreveu Tiago, capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória, quando se refere à pessoa de Elias, dizendo que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e fogo desceu do céu. Somos homens, estamos sujeitos a falhar e a cair, mas a nossa luta deve ser uma luta para não cairmos no erro de entrarmos nestas práticas que iremos discorrer nessa noite, para aprendermos, para tentarmos pelo menos viver essa vida que agrada a Deus. Por isso hoje nós vamos estar meditando sobre este tema, lutando contra o que Deus odeia e abomina. O texto é claro: 6 coisas o Senhor odeia, o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Quem quer viver uma vida que agrada a Deus? Então, o que nós iremos aprender aqui hoje, meus amados irmãos, é algo que nós devemos colocar o coração sobre isso, e saindo deste culto dizermos: Senhor, me ajuda a vencer aquilo que eu ouvi hoje. Me ajuda a colocar em prática e vencer as coisas que o Senhor odeia e aquilo que o Senhor abomina. Então, para que possamos lutar contra o que Deus odeia e abomina, primeiro nós temos que entender aquilo que Deus odeia. E por isso nós vamos pontuar estas 7 coisas para que nós possamos entender. O que Deus odeia, pastor Marcelo? Em primeiro lugar, acompanhe aí com a Bíblia aberta, se você pode, olhos altivos. O que significa olhos, ou a expressão olhos altivos? Orgulho, arrogância, soberba. Olhar altivo, a pessoa que tem o olhar altivo é a pessoa que crê que é superior às demais. Pessoas que têm o olhar altivo são pessoas que creem que são melhor que os outros, e por isso desprezam aqueles que estão à sua volta, desdenham da opinião daqueles que ela crê que são inferiores a ela. Olhar altivo revela um coração que se afastou de Deus e da palavra de Deus. Já diz Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu lembro no livro Até que Você Se Tornou Forte, que nós escrevemos, eu uso uma expressão quando falo sobre o perigo do orgulho, e eu tenho uma citação que cabe bem nessa expressão dessa noite.
se a Bíblia diz que nós devemos ser humildes como Jesus foi, Mateus capítulo 11, o verso 26 a seguir, e a humildade do Senhor nos constrange, e quando nós temos atitudes de humildade, Cristo é glorificado. Então, quando nós temos atitudes de olhares altivos, coração orgulhoso, a soberba entra no nosso coração, então não é Cristo que é revelado, mas é o diabo que está sendo glorificado através da atitude de alguém que tem um olhar altivo, um coração soberbo. Deus está dizendo: eu odeio quem crê que é superior aos demais. Pessoas que medem os outros por aquilo que possuem, sua posição social, por aquilo que creem que os outros são, mas não têm o real entendimento e o valor. Pessoas que não medem os demais na medida bíblica, mas medem os demais pelos valores de um reino terreno e até mesmo infernal. São pessoas que Deus está dizendo: eu odeio. Olhar altivo é aquilo que tem prejudicado muitos crentes, e muitos que acham que herdarão o reino dos céus, porque são melhores que os demais. Na verdade, meus irmãos e irmãs, nós teremos muitas e inúmeras surpresas naquele grande dia. Mateus capítulo 7 é um dos textos bíblicos, e nós ministramos na nossa Santa Ceia passada sobre isso, em que muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, não expulsamos demônios, Senhor, nós não fizemos a tua obra. E o Senhor dirá o quê? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade é o pecado do coração, o pecado que está escondido, assim como o olhar altivo, assim como a soberba, assim como o orgulho. Irmãos, se Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, era um rei que olhou para o seu reinado e creu que tudo aquilo que estava acontecendo era obra e fruto das suas mãos, ouviu uma voz que disse: então, durante 7 tempos, tu vai pastar, Nabucodonosor. E 7 anos, aquele rei que se ensoberbeceu, passou 7 anos vivendo como um animal, e a Bíblia diz, até o dia em que ele olhou para o céu e reconheceu, lembrou-se que havia um que era maior que ele, e voltou a ele o entendimento. Se ele, que era um rei, um homem, que estava vivendo na terra, e recebeu o tratamento de Deus, sofreu destas coisas, o que dirá nós quando somos tomados pela arrogância e pelo orgulho? Se nós queremos o céu, meus irmãos, nós temos que lembrar do que disse Lucas capítulo 14, o verso 11, que Deus abate os soberbos, mas Ele exalta os que são humildes. Talvez você não esteja nem gostando dessa palavra, porque esta palavra esteja confrontando práticas que não glorificam a Deus, mas possam estar perpetuando o seu coração e o meu. Talvez nós estejamos pensando por quê, e Deus esteja olhando para nós, mais preocupado com nossa salvação do que com nosso bem-estar. Nós temos que olhar para dentro de nós, meus irmãos, com muita sinceridade e cautela, e pedirmos a Deus que nos ajude, como disse o salmista Davi: Senhor, olha para o meu coração, vê se há algum caminho mau, e se houver, o Senhor me mostra, para que eu me arrependa e me converta. Nós precisamos sermos honestos conosco mesmo, e lutarmos para que o olhar altivo, o orgulho, a soberba não tome o nosso coração. Porque se nos alcançar,
nós perderemos a coisa mais importante que possamos ter, a vida com Deus, vivida em comunhão plena na sua verdade. Deus estava dizendo: eu odeio o olhar altivo, o coração orgulhoso. E eu pergunto para nós: será que nós temos tido um coração orgulhoso, meus irmãos? Será que é possível no meio da igreja de Deus, crentes, pessoas que dizem que têm anos de fé, mas viverem uma vida com o coração orgulhoso? É possível. É possível nós estarmos servindo a Deus, achando que estamos corretos, mas estarmos em um caminho de perdição, achando que somos merecedores, quando a Bíblia diz que não foi por mérito nosso, foi a graça de Deus, o favor imerecido que nos alcançou. Deus estava dizendo: existem 6 coisas que eu odeio, e a primeira é o olhar altivo. A segunda coisa que o versículo 17 está destacando, também é algo que tem assolado o povo de Deus. 6 coisas que o Senhor odeia. Primeiro, olhos altivos. E a segunda coisa, língua mentirosa. Se a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, se a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, se a Bíblia diz que aquele que anda na mentira está em trevas, logo o versículo complementa dizendo que Deus odeia a língua mentirosa. O que é mentira? O que é avesso à verdade? O que é mentira? É aquilo que não é real, é aquilo que não produz a edificação, aquilo que não é correto diante daquilo que é verdadeiro. O problema é que Deus odeia a mentira, e não somente a mentira, Deus odeia a língua mentirosa. Há um versículo na palavra de Deus, não lembro exatamente aonde está, mas diz que Deus odeia a mentira e ficarão de fora os mentirosos e os amantes da mentira, os que compactuam com aquilo que não é verdade. E muitas vezes, muitos crentes caem neste engodo maligno. Por exemplo, pessoas que querem enganar uns aos outros e acabam cometendo mentiras. No mundo hoje, mentir parece que é algo normal, mas nos valores do reino de Deus, quem mente está andando em trevas. Quem mente está em um caminho que Deus odeia. Quem mente está revelando o diabo na sua fala e não o Espírito Santo de Deus. A mentira destrói relacionamentos, gera engano e se opõe ao padrão bíblico de integridade. Quem mente não conhece a Deus. Quem mente deu lugar ao diabo no seu coração. Atos dos Apóstolos, o capítulo 5 é uma prova disso. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo de Deus, e o juízo divino veio de uma vez sobre eles. Os dois morreram, porque a mentira traz a morte espiritual. Mentira traz a separação de Deus. Quem mente não tem o Espírito Santo no seu coração. Mas eu lhe pergunto, será que é possível alguém que diz que é crente viver uma vida com a língua mentirosa? Será que no meio das igrejas existem pessoas que mentem? Existem. Porque não nasceram de novo. Porque não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Eu lembro da história de uma mãe que ensinou a sua filha, dizendo: minha filha, você nunca pode mentir. Mas ela foi a um quarto, a filha atendeu o telefone de uma pessoa que sua mãe não gostaria de falar. E a mãe disse: diga que eu não estou. E ela pega o telefone e diz: minha mãe me mandou dizer que não está, mas ela está, só não quer falar contigo. E a mãe pergunta para a filha: por que tu não falou o que eu mandei? E aí a filha responde para a mãe: porque a senhora me ensinou que eu não devo mentir, e eu não mentirei.
Agora, quantos de nós, meus irmãos, mentimos para estarmos bem? Mentimos para não sofrermos consequências. Mentimos para esconder aquilo que nós fizemos. Quantos de nós compactuam com aquilo que é mentiroso? A mentira no momento pode ser que não tenha problema nenhum, só que traz consequências espirituais terríveis. A língua mentirosa é aquilo que nós achamos que Deus não vê, aquilo que é pequeno, mas aquilo que traz mal. Quantas famílias foram destruídas por uma língua mentirosa? Quantas igrejas fecharam por línguas mentirosas? Quantos irmãos abandonaram a fé, meus irmãos, por causa de línguas mentirosas? Quantas pessoas que nunca mais se levantaram, adoeceram e até mesmo morreram, porque línguas mentirosas se levantaram. Por isso que Deus não brinca com estas coisas, porque Deus sabe melhor do que nós o que a Bíblia diz, o caráter de Deus revelado, que uma alma é caríssima. Jesus morreu na cruz para nos libertar da mentira e nos levar à verdade. João 8,32, João 8,36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 14,6. Jesus chega a dizer que Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por que então Deus odeia a língua mentirosa? Porque a língua mentirosa é a língua dominada pelo diabo. É a língua que o diabo tem lugar para usar, que pode trazer vantagem num momento, numa ótica humana, mas traz perdição e ruína, porque Deus ama a verdade. Deus estava dizendo: eu odeio o olhar altivo, eu odeio a língua mentirosa. Em terceiro lugar, o Senhor estava dizendo: eu odeio mãos que derramam sangue inocente. O Senhor estava falando sobre o cometer violência contra os indefesos, tirar a vida injustamente, seja por assassinato, injustiça social ou opressão, porque Ele é o autor da vida. Deus estava condenando os homens e mulheres violentos, que não somente faziam o ato em si, mas que também o provocavam. Irmãos, o Senhor estava condenando a violência. Lembre-se de Gênesis capítulo 4, verso 8 a seguir. Caim, primeiro assassinato da Bíblia, mata o seu irmão Abel. E aí, o sangue de Abel clamou da terra a Deus, o sangue inocente. Outro exemplo bíblico, Mateus 2,16, quando o rei Herodes mandou matar as crianças de Belém, tentando destruir Jesus. Nós temos que entender que Deus odeia estas coisas. Eu lembro da história de um homem, e tocaram na honra da sua irmã, dizendo que o seu amigo havia tentado violá-la, ficar com ela, se aproveitar da inocência dela. E o que ele fez? Tirou a vida do outro homem. Não era verdade. Cometeu um ato louco de matar alguém, de fazer algo que não era justo, porque matar alguém nunca será justo. E nós vivemos dias de debates a respeito disso, por pessoas que comemoram a morte de outra por causa das suas posições políticas, como vocês bem mesmo sabem. Deus estava condenando. Salmo 139, 13, cada vida é preciosa aos olhos de Deus. Outra coisa que o Senhor estava dizendo que odeia, em quarto lugar, coração que maquina pensamentos perversos. Deus estava dizendo: eu
odeio corações que maquinam pensamentos perversos. O que o Senhor estava dizendo? Não é só quem faz o mal, mas é quem pensa no que é mal. Deus estava condenando não a ação, mas a intenção de prejudicar o outro. O Senhor estava condenando um coração que vive planejando mal, tramando contra os outros, querendo vingar-se, prejudicar o próximo. Ele estava dizendo: eu odeio. E aí eu pergunto para nós: existem pessoas no meio do povo de Deus que têm corações que maquinam pensamentos perversos? Existem. Existem pessoas que não tiveram um encontro com Deus. Pessoas que pensam em enganar, roubar, dissimular, fazer coisas ruins com aqueles que Deus mandou amar, suportar e perdoar. Os irmãos de José tramaram contra ele, planejaram matá-lo e depois o venderam como um escravo. Gênesis 37, 18. Foi a mãe, Esther 3:6, que planejou acabar com todos os judeus. Pessoas que são exemplos de maquinar, de desejarem maquinar o mal, de fazerem o que é mal, pensarem no que é mal contra o seu próximo. Eu lembro de um exemplo que eu ouvi uma certa vez e cabe bem nesse tempo. Se Deus pegasse os nossos pensamentos e colocasse nas telas da igreja, para que os nossos irmãos tivessem acesso aos pensamentos que passam pelas nossas cabeças, Deus seria glorificado? Deus seria exaltado com aquilo que você e eu pensamos? A nossa mente é uma mente de alguém que decidiu agradar a Deus, ou nós estamos cheios de ressentimentos, de ódio, de amarguras, de invejas, de contendas, divisões, rancores, pensando mal? Paulo diz aos Filipenses que tudo que é amável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisto pensai. Aquilo que glorifica a Deus. Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Deus conhece o segredo do coração do homem, e haverá um dia, Romanos capítulo 5 fala sobre isso, em que Deus julgará os segredos dos corações. Nós vamos ser julgados, meus irmãos, não só pelo que falamos e fizemos, mas pelo que sentimos. Deus vê o que o homem não vê. Deus sabe o que os homens não sabem. E nós não podemos pensar que Deus deixou passar. Ele conhece. Jeremias 17:9, Jeremias fala sobre isso. Nós precisamos ter um coração curado por Deus. Coração que maquina pensamentos perversos é o coração que nunca teve um encontro com Deus. Pode botar roupa de crente, pode falar como crente, pode botar uma saia, uma gravata, pode falar aleluia, glória a Deus. Só que Deus vê o que o homem não vê. Deus sabe. É muito triste, e alguns já tiveram essa experiência, quando você abraça alguém e o Espírito Santo te fala: essa pessoa falou mal de você hoje. E vocês não imaginam como pastor, quantas vezes já passei. Eu digo: Jesus, vou perguntar. E Jesus fala para a gente: abraça e ama, não te chamei para perguntar. Estou te ensinando a amar. Mas isso existe no meio de nós. Pessoas com um coração contaminado, pensamentos perversos, que desejam o cônjuge do outro, desejam a casa do outro, a vida do outro, que têm inveja e planejam o mal. Pessoas que oram para Deus levar a esposa para poder casar com o irmão. Pessoas que oram para Deus fechar a porta
para o outro irmão, para que o irmão não esteja tão abençoado. Eu tive o desprazer de ouvir alguém orar, dizer: Senhor, capota o carro do fulano. E eu parei de orar e fui, está repreendido em nome de Jesus, ô filha do diabo. O que é isso? É macumba evangélica? Coração que maquina pensamentos perversos. Deus estava dizendo o quê? Eu odeio. A quinta coisa que Deus estava dizendo das 6 que Ele odeia: pés que se apressam a correr para o mal. Indica alguém com inclinação e pressa em praticar o pecado. Pessoas que, em vez de fugir da tentação, correm em direção a ela. Que têm alegria em praticar o que é mal, o que não agrada a Deus. Pessoas que se envolvem rapidamente em brigas, confusões, vícios, crimes e não pensam nas consequências. Sendo que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:22, que nós devemos fugir da aparência do mal. Deus estava dizendo: eu odeio quem tem pressa em fazer o que é mal. Mais uma vez Deus estava chamando a atenção para aquilo que está dentro de nós, e Ele conhece os nossos desejos. Êxodo 32, o povo subiu ao monte, Moisés subiu ao monte, e o povo rapidamente esqueceu da fidelidade a Deus. Moisés vai receber as tábuas da lei, Josué ao pé do monte, a glória de Deus sobre o Sinai, e o povo adorando um bezerro de ouro, dizendo: estes são os deuses que nos tiraram do Egito. Apressadamente abandonaram a Deus e correram para aquilo que Deus odeia. Apressadamente abandonaram ao Deus que havia livrado eles, sustentado eles e guardado a eles. Pés que se apressam a correr para o mal é mais uma coisa que a Bíblia está dizendo que Deus odeia. Será que é possível alguém que diz que é crente viver dessa maneira? Quantas reuniões, quantas circunstâncias, quantas questões que Deus vê. Deus nos chamou para a paz. Deus nos chamou para a cordialidade, respeito, amor. Deus nos chamou para nós vivermos bem, se depender de nós, uns como os outros. Mas infelizmente existem pessoas que têm os seus pés que se apressam a correr para o mal. Em sexto lugar, a última coisa que Deus estava dizendo: eu odeio testemunha falsa que profere mentiras. É bom nós lembrarmos de Êxodo capítulo 20, o versículo 16. Nos 10 mandamentos havia um que dizia: não darás falso testemunho contra o teu irmão. Deus já havia proibido a mentira, mas mais do que isso, Deus está dizendo aqui nestes versículos que Ele odeia quem levanta falso testemunho contra alguém, trazendo injustiça e destruição. A mentira que não é para se safar nem para se esconder, mas é aquela mentira, o falso testemunho, que é para prejudicar o outro, ferir a honra de alguém. Irmãos, Deus odeia a injustiça, porque Deus é justo. Por isso, Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus chega a dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus sabe, Deus conhece, Deus conhece o que nós não conhecemos. Quantos tribunais pessoas se levantaram com falso testemunho para prejudicar outra pessoa e condená-la? Quantas vezes
injustiças acontecem no meio do povo de Deus. E Deus olha e sabe que não é justo e não agrada a Ele. E a conta chega, irmão. Quantas fofocas, quantas calúnias contra pessoas, contra a obra de Deus, contra pessoas que Deus levantou e quer levantar, contra os pequeninos de Deus, contra aqueles que o Deus chamou, e Deus chamou todos nós. O falso testemunho é o que prejudica muitos lugares. Jesus foi vítima de um falso testemunho. Mateus 26:50. Apresentaram falsas testemunhas diante de um tribunal judaico para dizer que ele havia blasfemado contra Deus e contra o templo. E ele vai ser condenado nos 2 julgamentos, Anás e Caifás, por um falso testemunho. Nós precisamos entender que Deus exige de nós justiça e verdade. Agora, irmãos, nós não somos justiceiros, nós amamos a justiça e nós amamos a verdade. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e ama o que é de Deus. Eu lembro do texto de Tito, capítulo 2, que diz que todas as coisas são puras para os puros, mas também nada é puro para os impuros. O nosso coração precisa ser um lugar onde Deus tenha liberdade de trabalhar. Quantas infelizes histórias eu já ouvi de famílias que foram destruídas, de homens e mulheres que Deus havia chamado, que estavam mendigando nas beiras das estradas, por causa de falsos testemunhos. Uma das histórias, uma mulher que entra na igreja, e o pastor da igreja pregando, solteiro, ela pega o filho e diz: toma, é teu, e a partir de hoje é teu filho. Acabou o culto. Os irmãos falaram que o pastor tinha pecado. 20 anos depois, a mulher entra na igreja e ele continua lá, no mesmo banco. Nunca mais exerceu o ministério. O filho já grande, que não era dele, e a mulher pede a oportunidade e diz: há 20 anos atrás, eu entrei aqui e eu procurei o homem de mais honra que eu conhecia, porque eu estava desesperado e eu não queria abandonar meu filho e colocá-lo nas mãos de qualquer pessoa. E eu entreguei ele ao pastor, porque eu sabia que cuidaria e educaria da melhor maneira possível. E eu estou aqui hoje para agradecer a Deus pela vida dele. E os irmãos assustados. E eu lhe pergunto: quem devolverá os 20 anos daquele homem? Testemunhas falsas. Nós lembramos de Nabote, 1 Reis 21, que foi acusado injustamente e morreu apedrejado por causa de uma vinha. Quantas pessoas padeceram e padecem por causa de falsos testemunhos? Testemunha falsa que profere mentira. Agora, Deus estava dizendo: tem 6 coisas que eu odeio, mas tem uma que é pior. Tem uma que vai além, que eu não somente odeio, mas eu abomino. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, quando Deus está dizendo eu abomino, Deus estava dizendo é como se fosse algo insuportável, algo que ele não se agrada e desaprova de uma maneira muito grande. Quando nós temos alguém ou algo por abominável, nós não gostamos de ouvir, não gostamos de ver, não gostamos nem de saber. Já viu quando alguém abomina outra pessoa, bloqueia no WhatsApp, bloqueia nas redes sociais, quer excluir a pessoa da sua vida? Agora Deus estava dizendo: eu abomino aqueles que semeiam contendas entre irmãos. Deus estava falando aqueles que causam divisão, fofocas, intrigas, que quebram a unidade entre as pessoas dentro do povo de Deus. Deus estava dizendo: eu abomino. Irmãos, como é
infeliz ter que falar sobre isso. Mas como é necessário. Porque existem pessoas no meio de nós, da igreja de Cristo em geral, que semeiam contenda entre irmãos. Deus tem prazer na unidade. E na unidade, na nossa diversidade. Nós não somos iguais, não somos robôs. Cada um tem uma personalidade, uma maneira de ser. E Deus entende isso. O problema é que nós não entendemos. Que se fôssemos iguais, a obra não poderia ser feita, mas porque somos diferentes, e Deus deu um pouco para cada um de nós, Deus permitiu nós não nos orgulharmos, porque não fazemos nada sozinhos, dependemos uns dos outros, para que a obra dele possa ser feita. Agora, pessoas que semeiam contendas, espalham fofocas, distorcem fatos, trazem divisão na igreja, na sua família, entre amigos e seus relacionamentos interpessoais. Deus estava dando uma advertência: eu abomino. Será que nós temos sido pessoas semeadoras de contendas e não de unidade? Será que nós temos sido pessoas que dizem que amam a Deus, mas têm deixado seus lábios serem ferramenta nas mãos do diabo? Números capítulo 16, o verso 1 até o 35, Coré, Datã e Abirão semearam uma rebelião contra Moisés e Arão no deserto. Qual foi a ação de Deus? Julgou-os severamente. Deus zela por aquilo que é dele. Terceira carta de João, só tem um capítulo, os versos 9 e 10. Diótrefes é citado por João. Por quê? Porque ele causava divisão no meio da igreja. Porque trazia problema. E Deus estava chamando o povo para a união. Mas o irmão Diótrefes estava sendo abominável diante de Deus. 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, abomina aqueles que semeiam contendas. Deus está nos chamando, irmãos, para nós vivermos uma vida que o agrade. E não uma vida onde Ele olhe para nós e passe a odiar e nos abominar por aquilo que fazemos, por aquilo que pensamos e por aquilo que falamos. O desejo de Deus é que o seu povo viva para agradá-lo. O desejo de Deus é que o seu povo viva para a sua glória. O desejo de Deus é que nós nos preocupemos e nos ocupemos em viver a sua palavra, para que o mundo olhe para nós e realmente veja a luz de Deus brilhando no meio da escuridão. O desejo de Deus é que nós o agrademos. Então a pergunta que eu faço a nós, para nós concluirmos esse simples estudo é: o que devemos fazer para agradar a Deus? O que a Bíblia diz que Deus se agrada de nós? Em primeiro lugar, Deus se agrada da obediência à sua palavra. 1 Samuel 15, 22, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em se obedeça a sua palavra? E Samuel vai dizer para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Então Deus se agrada quando o seu povo obedece a sua palavra. Deus se agrada, e como nós lemos aqui, Deus tem promessas para quem obedece a palavra. Deus se agrada quando nós temos um coração que não é orgulhoso, mas é humilde e quebrantado. O Salmo 51, 17 diz: sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi havia pecado. E este Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi, onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos.
Davi estava dizendo: Senhor, me dá um coração novo. Senhor, me ajuda a ter um coração quebrantado. Senhor, me ajude a voltar à humildade, porque eu me perdi. Deus se agrada de quem o obedece, mas Deus se agrada de um coração humilde. Irmãos, quantos de nós estamos cheios de razão? Quantos de nós, quando somos contrariados pelo Espírito Santo, nos ofendemos com a palavra de Deus, nos ofendemos com as nossas manias sendo contrariadas, e não deixamos o Espírito Santo trabalhar, porque estamos fazendo aquilo que Deus não se agrada. E Deus está dando a nós a oportunidade de aprendermos o caminho do que agrada a Ele verdadeiramente. Porque o orgulho afasta Deus, mas a humildade o traz para perto. Lembre-se da mulher cananeia, Ciro-fenícia. Quando ela vem gritando atrás de Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. Tinha uma filha endemoniada em casa. E aquela mãe vai gritando desesperada. Os discípulos olham para Jesus, Mateus capítulo 15, e pedem para que Jesus pudesse mandar aquela mulher embora. Ele olha para aquela mulher, ela continua gritando. A Bíblia diz que Jesus não responde, mas ela continua. Ele se volta uma segunda vez e olha para ela e diz: não convém eu tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas o coração daquela mulher era um coração quebrantado. E Deus se agrada de quem tem um coração quebrantado. Ela olha para Jesus e diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela voltou para casa com um milagre. Ela voltou para casa abençoada. Deus se agrada do coração humilde. Deus se agrada quando nós praticamos a justiça, amamos a misericórdia e andamos em humildade. Miqueias 6:8, olha o que a Bíblia diz: Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente como teu Deus. Deus estava respondendo: povo, o que me agrada é que vocês façam o que é correto. O que me agrada é que vocês amem a misericórdia, porque Ele já havia dito, Oséias 6:6, eu não quero o holocausto e sacrifício de vocês, eu quero que vocês tenham misericórdia, mais do que os holocaustos, mais do que o ritual, mais do que as liturgias. Eu quero que o coração de vocês seja um coração misericordioso. E a terceira coisa que Miqueias está sendo usado por Deus é que andes humildemente na presença de Deus. Eu te pergunto, praticamos a justiça, amamos a misericórdia, andamos na humildade, queremos a honra, mas esquecemos que é a humildade que precede a honra? Será que Deus poderá olhar para nós e dizer: eu me agrado do coração de vocês? O que agrada a Deus? Fazer o bem. Hebreus 13:16, e não vos esqueçais da prática do bem e da mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada da nossa generosidade. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantas pessoas padecem do nosso lado e nós não temos ouvidos para ouvir. A Bíblia diz que aquele que tapa o seu ouvido do clamor do pobre também clamará e Deus não o ouvirá. Fazer o bem agrada a Deus. Fazemos o bem, fazemos o que é justo, fazemos aquilo que Deus se agrada. O que agrada a Deus? Viver em santidade. 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação. Deus estava falando com a igreja de Tessalônica: o que eu tenho para o meu povo é que este povo se santifique. Ou seja, olhe para o seu coração e entenda que não é mais o animal oferecido, mas é o coração diante do altar de Deus, rendido como um sacrifício vivo, puro e santo. Viver em santidade não é botar uma roupa de crente e achar que está santo, mas é a santidade que vem do interior, a vida com Deus, aonde nós vamos morrendo a cada dia, através de uma renúncia constante, e vamos nos aproximando de Cristo e da sua vontade. O que agrada a Deus, e eu termino aqui para nós orarmos: andar em temor. Efésios 5:2, andai em amor, e andai em amor como também Cristo nos amou. Se queremos viver uma vida que agrade a Deus, precisamos andar em amor. Amar aqueles que estão perto de nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos caluniam porque não entenderam o Evangelho, e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero lhe convidar a orar nessa hora e pedirmos ao Espírito Santo que nos dê um coração que agrade a Deus, que nos ajude a viver uma vida que agrade a Deus. Eu te convido a fechar os teus olhos, se esquecer do que está na tua volta agora, e falar com Deus. Dizer: Senhor, eu não quero fazer aquilo que o Senhor odeia. Eu não quero fazer aquilo que o Senhor abomina. Eu quero lutar contra o que o Senhor odeia e contra o que o Senhor abomina. Ore comigo e vamos pedir: Espírito de Deus, nos ajude a viver uma vida que agrade ao Senhor. Pai, nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos, nós pedimos a Ti nessa noite: tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia dos nossos corações, tenha misericórdia das nossas almas. Nos ajude a lutar contra aquilo que não Te agrade. Livra-nos de semear contendas, livra-nos do olhar altivo, livra-nos de proferir falso testemunho, livra-nos, ó Deus, de derramarmos o sangue inocente, livra-nos, ó Deus, da língua mentirosa, livra-nos daquilo que o Senhor odeia e abomina. Daruvaraha sabiakaia, amandaraga subikamatai. Dá-nos graça para buscar aquilo que Te agrada. Oh Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade para trabalhar no nosso coração, que o Teu Espírito possa olhar para nós nessa noite e encontrar em nós corações abertos para que o Senhor possa trabalhar. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos de nós mesmos, ajuda-nos a buscarmos aquilo que é Teu, ajuda-nos a lutarmos para vivermos Tua palavra. Sebaki amantai sefoubi akamai, urabakanda subiadaragaia, xerebasta namacanto subiatai. Estende Tua mão de graça, perdoa-nos por todas as vezes que fizemos aquilo que o Senhor odeia,
e aquilo que o Senhor abomina. Perdoa-nos por todas as vezes que nós desagradamos o Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos a obedecer a Tua palavra. Ajuda-nos a andarmos em amor, praticarmos o que é justo, amarmos a misericórdia e andarmos na humildade. Ajuda-nos a termos um coração que dependa de Ti, uma mente pura, lavada pelo Teu Espírito, limpa pela Tua palavra. Nós oramos, ajuda-nos, Espírito de Deus, ajuda-nos. Em o nome de Jesus é o que pedimos, Pai. Ajuda-nos. Em o nome de Jesus.